Em outubro de 1956, tivemos a ventura de assistir à peregrinação do Chico. Primeiramente, iniciamo-la pela visita à ponte, já conhecidíssima, porque abriga uma família numerosa de pobres irmãos doentes, sem dinheiro, sem emprego, sem alimentos. Nós temos o crime de ter, e eles têm a graça de não possuir haveres materiais. Apenas têm a fé em Deus, que lhes vale muito, motivo porque são sempre ajudados. Ganhamos mais do que lhes damos. E ainda, o exemplo que nos dão, recebendo, com humildade, nosso abraço, um pouco de alimentação e vestuário. E ainda nos dizem, agradecida e sinceramente, a despedida. Vão com Deus, Deus lhes pague. Em seus lugares, será que agiríamos assim? São, pois, mais heróis do que nós. Assim, conversava o caro médium conosco, diante de um pequenino riacho, que orava, baixinho, humildemente, aos nossos pés, colaborando com o ambiente, tão pobre de valores materiais, mas tão opulento de graças espirituais, cuja presença sentíamos comovidos. Pressentindo, deste modo, a história dolorosa dos irmãos visitantes e visitados, muitos de cujos membros familiares desencarnaram, uns pelo suicídio, por não aguentarem experimentação permanente, outros, pelos seus sofrimentos, agravados, pela desesperação, o Chico pediu-nos a colaboração da palavra, a fim de que lhes contássemos casos evangélicos, e para que, melhormente, pudéssemos ler e sentir uma lição do livro da vida. Num clima de sursum corda, atendemo-lo. Falamos a nós e aos presentes. Finalizamos, lembrando-nos de que somente nos desamarramos dos vícios e das paixões, e nos damos pressa de atravessar o rio dos preconceitos em busca da verdade, quando somos apartados de entes amados ou empurrados pelo aguilhão da dor. Pegando a nossa deixa, o prezado médium, inspiradamente, contou-nos a pequena história abaixo, que muito nos comoveu e possibilitou, vivêssemos todos um momento de respeito e exaltação à palavra do Divino Mestre. Em certa localidade do interior de Minas Gerais, morava um ateu incorrigível. Era casado com linda e digna mulher e possuía um único filho, que contava 12 anos, e se constituía o seu maior tesouro. O ateu, tanto quanto possível, não perdia a oportunidade de revelar seu ateísmo doentio, como que zombando da crença alheia. Sua prendada esposa o advertia, quase sempre, sem proveito. Continuava negando Deus, multiplicando seu ouro, e adorando seu filho único. Quando menos esperava, a morte veio, silenciosa, e levou-lhe o filho, entristecendo o coração materno, e enchendo de desespero o coração do ateu. Passaram-se 2 anos. O ateu agora, magro e pobre, sem a esposa, que também fora levada para o além, sentia-se só e doente. A conselho de alguns amigos, bater à porta de vários templos, até que, numa tarde abençoada, foi ter a uma sessão espírita. Aí começou a receber os primeiros socorros. Seu coração, trabalhado pela dor, perdera as vestes negras da vaidade e do orgulho. E, numa noite, quando mais se mostrava convicto da verdade espírita, o filho incorpora-se num médium, e lhe fala: meu pai, como me sinto feliz em vê-lo aqui, como demorou a encontrar a grande estrada. Graças a Deus, que veio. Mas foi preciso que eu e minha mãe pedíssemos muito, a seu favor, para que o Pai do céu nos atendesse. E vou contar-lhe uma historieta que um de meus mentores me contou com relação ao nosso caso. Numa aldeia da Índia, vivia um fazendeiro rico, que se especializara na criação e seleção de animais. Possuía grande quantidade de vacas reprodutoras de boa qualidade. Era um homem bom e prestativo. Desejava ajudar a todos os seus irmãos de romagens na terra. E, assim, resolveu partilhar sua obra com os seus vizinhos de outra aldeia, que limitava com seus rumos por um pequeno rio. Mandou selecionar alguns bois, e uma vaca, que possuía um bezerro único, e os enviou aos seus companheiros. Mas, na passagem do rio, todos os bois passaram, menos a vaca e o bezerro. Tudo foi tentado sem proveito. Alguém então alvitrou: amarrem o bezerro e atravessem com ele o rio, que a vaca acompanha. De fato, a vaca, vendo o filho amarrado, berrando, pedindo-lhe socorro, atravessando o rio, não se fez de rogada, e também o atravessou. Aí está, meu pai, a lição preciosa que a historieta nos dá.
Foi preciso que eu fosse também amarrado pela enfermidade e jogado no rio da morte, para que o Senhor atravessasse o rio do preconceito e viesse até a mim, e sentisse, como está sentindo, comigo, a vida verdadeira, e, deste modo, iniciasse o resgate de suas faltas. Louvado seja Deus! Como vemos, a pequena história, contada pelo caro médium, tem a sua aplicação, na hora presente, junto a nós todos. Igual ao ateu, outros irmãos existem fechados à realidade da missão redentora. Espíritos endurecidos, cheios de preconceitos, enferrujados pelo orgulho e pela vaidade, indiferentes ao seu progresso espiritual, por aí vivem sem roteiro, colocando o coração no tesouro dos prazeres, do dinheiro fácil e no endeusamento à família material. Quando menos esperam, vem o temporal das dores, os ciclones das separações, os relâmpagos das quedas do poder, e a grande hora de silêncio, para a meditação, chega também para que sintam que aqui viemos resgatar faltas do passado, penetrar pela porta estreita da virtude, e entender os chamados do grande amigo, que há 2000 anos espera pela nossa chegada, como ovelhas perdidas, ao seu redil abençoado e acolhedor. No ambiente da ponte, achavam-se muitos confrades do Rio e de São Paulo, médicos, professores, advogados, homens de negócio, e todos compreendemos que a história contada pelo querido Chico foi um verdadeiro medicamento para as enfermidades de visitantes e visitados. Acordara-nos para o Cristo de Deus, convidando-nos a abandonar as amarras dos vícios e das paixões, a lutar, com fé, pela nossa reabilitação, a renunciar, a amar e a perdoar. Para não termos mais ilusões, para possuirmos o coração iluminado pelas luzes do Evangelho, colocando no tesouro imortal dos ensinos daquele, que é caminho, vida e verdade, nosso Senhor Jesus Cristo. Na peregrinação pelo Morro das Viúvas vimos preciosas lições. Sentimos não as poder registrar todas aqui. São verdadeiras carapuças, gritos de alerta, abençoados estímulos para todos que as vimos, a fim de que, colocando as barbas de molho, aproveitemos o tempo e lutemos por apagar tudo, isto é como bem feito hoje o mal que fizemos ontem. Vimos um homem sofrendo a prova da miséria, porque era doente, e sem ninguém para o assistir. O Chico pediu-lhe que nos mostrasse o braço direito. Tirou o paletó e nos colocou diante dos olhos, um braço enorme com uns babados de carne mole, arroxeada, esquisita, mais parecendo um açoite enrolado, cheio de nós. Saímos de seu quarto impressionadíssimos. Mais adiante, o Chico explicou-nos. Este nosso irmão foi, no passado, um capataz muito mau. Com aquele braço direito açoitou infinidades de escravos, muitos dos quais desencarnaram, vítimas de sua impiedade. Voltou assim, como vocês o veem, trazendo no braço que lhe está no espírito, que é como um eco dos açoites irados que deu, e daí o sofrimento indescritível das suas vítimas. Aqueles babados já estão endurecendo-se e acabarão cancerosos, trazendo-lhe sofrimentos medicamentosos, a fim de que, com isso, inicie o pagamento de suas grandes faltas. Vimos ainda uma senhora, aparentando ter uns 60 e poucos anos, sofrendo a prova do isolamento. Está totalmente paralítica. Mora sozinha num quarto com uma cama e uma mesa apenas. A peregrinação lhe possibilita alimentação material e assistência espiritual. Tem na fisionomia ares de nobreza, fazendo-nos crer que foi figura de relevo em algum império. E o Chico nos traduz sua prova. Trata-se de alguém que foi aia da imperatriz Teresa Cristina, esposa de Dom Pedro II. Desencarnou em 1884, tendo, como pessoa de confiança da imperatriz, castigado exageradamente muitas escravas, colocando-as em cubículos escuros, por vários meses, com alimentação de água e pão. Quando acordou na espiritualidade, verificou a enormidade de seus crimes, e pediu, com arrependimento sincero, a prova em que está. Ficou no espaço poucos anos, e a misericórdia divina lhe deferiu o pedido para ressarcir suas faltas. Às vezes, sente-se tão isolada, tão sozinha, tão sem ninguém em seu derredor, que lhe vem o desejo de suicidar-se.
Então, por ato de bondade celestial, aparecem-lhe os espíritos de Dom Pedro II e da Imperatriz Teresa Cristina, que a carinham, lhe dão ânimo, e a deixam confortada, com a certeza de que deve continuar sofrendo sem rebeldia, pois sua prova está a findar-se, e, brevemente, estará libertada de seus débitos, e com a transformação de suas inimigas em amigas, tanto trabalhadas pela sua missão humilde, resignada e crente, arrependida e boa. Nota: em 11 de 1 de 1958, quando datilografávamos este caso, a nossa irmã em prova desencarnou, feliz, sob a assistência de Chico. Não vamos tratar aqui da arte de falar e escrever bem, obedecendo às leis gramaticais. Recordamos a palestra que tivéramos, de uma vez, com o Chico, sobre o que sai de nossa boca, que nos revela o caráter, a personalidade. Sem que policiemos a língua, dificilmente conseguiremos ganhar o nosso dia. Quando damos acordo de nós, já tomamos parte nos torneios da maledicência, conversamos futilidades ou demos respostas infelizes, que nos trarão sofrimentos e arrependimentos tardios. E veio à tona o revide que recebemos, pelo ar, do sem-fio do pensamento, de pessoas de quem, em momentos invigilantes, fizemos mau juízo. Até punhaladas e tiros temos recebido, exclamou Chico, particularizando-nos de uma feita, porque advertiram companheiro, sem vestir-se da defesa da humildade, recebeu depois, do mesmo, quando menos esperava, um tiro, projetado sobre ele com a força de um pensamento carregado de ódio. Os amigos da espiritualidade, por mercê de Deus, abrandaram o efeito do choque, mas mesmo assim passou vários dias com dor no ombro, que foi o ponto visado. Nossa companheira, Zezé Gama, contou que recebera de uma empregada, há tempos, uma forte punhalada espiritual, nas costas, tudo porque, levemente, lhe chamara a atenção por uma falta cometida. Ficara vários dias, com dor em todo o tórax. No belo livro Rosário de Coral, há um caso idêntico, lembramos. E o inspirado médium deu-nos uma verdadeira aula sobre os malefícios que uma língua descontrolada pode realizar, para que, mais uma vez, ficasse vitoriosa a assertiva evangélica. Que não é o que entra, mas o que sai de nossa boca que traz felicidade ou infelicidade, triunfo ou derrota para nosso pobre espírito.